Olá, pessoal. Sou o professor Marcelo Luiz Perisoli. Vou estar com vocês nesses minutos falando sobre as potências do diálogo, que é um tema crucial para os métodos que eu trabalho, né? Já que fiz uma formação com Marshall Rosenberg, de CNV, Comunicação Não Violenta, em 2005. Depois conheci a justiça restaurativa, processos circulares, a dimensão terapêutica, e todos esses lugares por onde eu percorri, a questão do diálogo, ele é crucial, é muito importante. E hoje a gente conversa então sobre os temas potências do diálogo. O que você entende por diálogo? Esse é um ponto importante. Tem pessoas que dizem assim, tivemos um diálogo, deu tudo errado, né? E muitas pessoas sabem a importância disso, porque dizem, olha que falta de diálogo tem nessa família, olha como está acontecendo aqui, as pessoas não conversam, sabem a importância disso, mas muitas vezes não entendem muito bem do que se trata. Para a gente, isso é uma potência. Né? Uma potência significa algo que traz força, algo que tem muita energia. Né? Então, aí, vamos divulgar antes o nosso site, o fpe.br/edr, para textos, e também, obviamente, o da Universidade do Ser, onde a gente está dando os nossos vários cursos, né? Psicologia do Self, CNV Bases e também CNV Sistêmico. E uma frase que eu uso muito nos meus cursos, que eu queria trazer agora, é: quando alguém lhe escuta verdadeiramente, algo se transforma em você e no outro. Essa é uma frase que poderia estar em vários outros autores, de tradições oriental, ocidental. No caso aí, Hans-Georg Gadamer, o pai da hermenêutica, né? Depois de Heidegger, um fantástico autor, um homem sábio. E essa é uma verdade muito profunda também do aspecto terapêutico de várias psicologias. Né? Se a gente consegue se colocar no lugar efetivo da escuta, algo acontece para a gente mesmo e para a pessoa que está nos ouvindo, está nos conectando, pode acontecer algo muito interessante para ela. Que nem tem a ver com conteúdos propriamente, ou soluções técnicas, ou quem tem razão ou ter razões, mas uma conexão especial, essa energia dessa conexão que está na ideia básica do diálogo. O diálogo tem dia, do grego, que significa atravessar, tem uma troca, tem uma conexão, e logos, que é o sentido, a palavra, a dimensão mais profunda que a gente partilha um com o outro. O diálogo, ele fala da própria partilha da vida. Por isso que é a base da própria comunicação. A comunicação é uma troca, uma partilha, é colocar em comum, é transitar de um lugar ao outro. E a base disso é o próprio diálogo. Mas, se essa algo é tão importante, por que se torna tão difícil? Aí a gente tem que perguntar sobre os obstáculos que existem ao diálogo. Mas vamos lá, vamos olhar mais um pouquinho a importância disso. Aqui a gente vai agora para a psicologia. Carl Rogers, né? Um dos mestres do Marshall Rosenberg da comunicação não violenta, ele diz a mesma coisa. É surpreendente que algo que não tinha solução pode até aparecer para a própria pessoa que está falando, né? E o outro está mais no elemento da escuta. E aí gerar empatia e presença e tudo mais. E se isso é tão importante, a gente vai ter que perguntar por que a gente não consegue ouvir bem. Possivelmente porque é algo diferente, é estranho, e coloca no lugar que eu não estou esperando, que a gente chama o lugar de alteridade, o lugar do outro como outro. E aí eu pergunto, quais bloqueios da sua escuta? Investigue, faça essa investigação. A gente faz muito isso nos cursos, porque não adianta apenas saber teoricamente. Aliás, o diálogo, tendo como base fundamental, como você já viu, o primeiro pilar é a escuta, ele não é algo do intelecto propriamente. A gente pode saber que é importante, pode ter julgamentos, pode avaliar, contribuir com a conversa, sim, mas quem escuta não é o intelecto em primeiro lugar. Quem escuta é a nossa capacidade não só de compreensão teórica, mas as nossas emoções, a nossa sensação, o nosso coração. A gente escuta com o nosso ser, com a presença, com a nossa energia de vida, com a nossa consciência. É mais do que o aspecto intelectual. Então, investigue aí os seus bloqueios da escuta e vai encontrar ali talvez
um fato que não está conseguindo escutar porque está conectado com alguma dor, né? Algo que está incomodando, alguma memória do passado, ou uma imagem negativa que tem da pessoa, de si ou da situação, né? Memórias, imagens, tem interesse em outro lugar, onde está o meu coração, está o meu interesse, o meu tesouro. Então, pode ter muitas coisas que podem estar bloqueando e não vai conseguir realizar os benefícios, as que a gente chama as potências, a força conectiva, né, restauradora, até curativa, terapêutica, familiar, de amizade, de celebração da vida, de comunicar as coisas que a gente tem que comunicar no sentido mais profundo do ser humano, baseado na verdade, na transparência, sem negar a vulnerabilidade, falando de necessidades, falando de sentimentos, falando de coisas simples também, mas partilhando a vida. Isso tem a ver com as potências do diálogo. O que mais tem a ver? Um ponto muito importante que essa questão nos mostra é que dos nossos ferimentos fundamentais, aquilo que está por baixo da maior parte dos conflitos e que também leva o sujeito a buscar muitas vezes ajuda, por exemplo, ajuda terapêutica, tem a ver com isso que eu trago nessa frase. Não fui querido, aceito como sou e necessito, fui tratado como objeto. Essa é uma frase fundante, de fundo, que a gente vai perceber por trás das várias outras dimensões menores, da pertença, da não aceitação, da conflitividade. As pessoas querem ser aceitas e isso aqui na dimensão da infância ainda é muito mais importante. Problemas que ocorrem nessa fase da criança, do bebê, ainda é mais importante. E quando a gente é tratado como objeto é muito ruim. Essa é a parte negativa, né? A gente é objetificado, a gente não é visto, não é reconhecido, isso nos fere. Fere, se eu não estou bem, fere mais ainda. É como se não afirmasse o meu ser, não me validasse. As pessoas precisam nascer socialmente, serem validadas pelo olhar do outro, diz a psicanálise, principalmente de Lacan, por exemplo. Então, as pessoas precisam entrarem em esferas de pertencimento. Quando fere esse aspecto fundamental, é muito difícil, mais ainda para uma criança e para um jovem. Mas, se a gente sabe disso, o que pode ser algo que pode ser muito benéfico para isso, que não preciso ser um psicólogo da pessoa necessariamente, eu preciso ter muitas técnicas. Justamente esse aspecto aqui, a potência da escuta, que a gente vai resumir agora como a capacidade de um contato presencial importante, baseado em escuta e conexão, perguntas, trocas. E aí vai gerar a aceitação da pessoa tal qual ela é, que é a coisa mais preciosa que um ser humano pode receber. O seu ser, o seu reconhecimento necessário, a validação. Eu aceito, eu vejo você, está dentro da palavra respeito, né? Então, esse é o aspecto crucial. Não se trata de aceitar os erros que as pessoas fazem no sentido de que me prejudicam, né? Eu posso dizer, eu posso dar limite, mas eu posso separar entre as ações, as imagens, os pensamentos, os enganos, as loucuras, né? Que as pessoas entram, esse mundo imaginário tão imenso que a gente carrega, e separar isso do ser dessa pessoa, ela como sendo uma manifestação da vida, e a vida tem que ser apreciada. A vida está em mim, está nos outros, está nas plantas, em todos os lugares. Essa potência do diálogo, ela vai dizer de uma forma de entrega à vida, de uma confiança maior. E mais diálogo vai gerar mais confiança, mais empatia. A CNV, ela trabalha muito, fala muito da empatia e do diálogo. Agora, para chegar a essa empatia, muito trabalho, muita consciência, muita respiração, muita paciência, muita aceitação de si, conectado com a autoempatia, com a autocompaixão, para que possa aumentar essa minha capacidade. Eu ouço a mim mesmo, eu vejo as minhas necessidades, eu faço o meu luto, olho para minhas emoções, eu faço a minha tarefa, né? Eu faço a minha tarefa de casa. Aí eu posso olhar melhor e ver melhor os outros seres humanos. A gente está muito conectado, o dentro, o aspecto interno e o aspecto externo. Pense aí sobre essas potências do diálogo, como é que você pode aprimorar isso?
E sabendo que o diálogo tem duas bases cruciais, eu sempre trabalho isso, eu tenho há muitos anos trouxe isso, a questão dos conflitos, né? A escuta como presença, atenção, corporificação, e aí quantos obstáculos a gente pode ter, como dar conselho, animar, instruir, no curso a gente trabalha isso, né? E a pergunta, tem que ter o elemento que abre, não a definição, não o dar fim. Se há diálogo na sua vida, você vai ver que as perguntas são verdadeiras, as pessoas se interessam de fato em saber. Há conexão maior por meio de um campo, né? Há uma maior conexão por meio de campo, há um processo corporal presente, maior energia, né? A maior confiança, por sua vez, aumenta a força. Confiança tem a ver com fé. Eu coloco intenção, eu coloco força, vai gerar mais empatia, vai circular mais possivelmente afetividade onde não tinha, ou vai aumentar, vai trazer mais leveza também, porque diálogo não é cobrança, acusação, reclamação, tenho razão, tenho razão, tenho razão, e vai ter uma tendência maior a um maior centramento, né? E o diálogo é algo que você precisa exercitar, não cai pronto, não tem nenhum manual, não há uma fórmula pronta, apesar de a gente estar dando essas dicas estruturais, essenciais e fundantes, né? Antes de encerrar, eu queria contar a história, uma das tantas histórias que eu carrego, que é histórias clássicas. Essa é uma história do Nasruddin. Nasruddin, um mestre, né, do povo, um mestre espiritual também, um mestre da leveza, da tradição árabe, da tradição sufi. E o Nasruddin, uma vez, ele se torna juiz leigo, que é uma figura até que existe no Brasil, né, juiz leigo. E ele vai pegar um primeiro caso para tratar de um processo. É um casal que está brigando, está, né, tá em litígio. Aí a mulher chega e começa a dizer para o Nasruddin: Nasruddin, esse homem não presta, esse homem, se ele faz isso, eu vou botar esse processo contra ele, eu tenho razão. E o Nasruddin fazendo todo um gesto, dizendo sim, é verdade, dando uma concordância, né? Dando razão à mulher. E o auxiliar do judiciário só olhando ali do lado, disse, nossa, preocupado, né? Como é que já está dando razão para a primeira parte? Sai a primeira parte, entra o homem começa, essa mulher só me provoca, ela só apronta, ela me critica, ela vive me acusando, e não sei do que, não tem jeito, não sei do que. E o Nasruddin, sim, de fato, você tem razão, é verdade, maior conexão. Aí sai o homem, aí o auxiliar judiciário olha para o Nasruddin e pergunta: Nasruddin, entrou o primeiro, você deu razão, entrou o segundo, deu razão. Como é que é isso, né? Isso não pode, você está errado. Aí ele olha para o auxiliar e diz: você tem razão, você também tem razão. É muito interessante porque isso é uma sabedoria que está para além do ter razões. Se a gente ficar só depender de ter razão, não tem solução. A gente pode ter, às vezes vai ter que escolher entre ter razão e ter coração. Um vai para uma direção, o outro vai para o outro lado. Infelizmente tem muito isso. E o Nasruddin, ele apresenta nessa pequena história uma sabedoria profunda do diálogo, que é a conexão, a escuta. Ele não estava dando razão necessariamente à causa, ao conteúdo específico. Estava conectando com a pessoa e depois conectando com a outra. E depois ele poderia, como um bom mediador, eu trabalho muito cursos para mediadores judiciais e tudo mais. Esse é o papel, a terceira posição do mediador, onde ele pode ver razões diferenciadas ou nenhuma, né, ou ver essas razões e ver as pessoas enredadas nessa situação. Ver esse enredamento é um dos papéis da consciência do diálogo, é um dos papéis do bom perguntador, né? Inclusive aquele perguntador que vai chegar a algo da dor, né? Perguntador, no fundo sempre tem alguma dor por trás do conflito, algum sofrimento, alguma carência, alguma falta, alguma conflitividade que causou um problema, né? Um obstáculo e que nos fere. Pense aí sobre o diálogo, como é que você pode aprimorar a sua capacidade de diálogo. Simplesmente, o primeiro ponto tenha mais paciência, não é simples, mas a instrução é simples, né? Mais paciência, ouvir e perguntar mais. Você vai ver que diferença faz se conseguir ouvir mais e perguntar mais. E depois, obviamente, sempre a gente coloca as nossas razões, as nossas questões, né? O diálogo, ele tem uma preciosidade, tem um preço. Isso a gente vai ter que olhar. No início a gente vai ter que se arriscar mais,
tentar confiar mais, porque para ouvir mais e perguntar mais, tem que suportar uma certa alteridade, né? O outro, suportar um estado de insegurança, um estado aberto, e, claro, ao mesmo tempo acessando e cuidando de si o nosso coração. Esse diálogo também é interno, um diálogo interno, né? O diálogo externo. Bom, essa é a primeira parte, depois a gente, em outro momento, continua a segunda parte dessa questão, desse vídeo, as potências do diálogo. Pense bem como que vai aprimorar, já que essa é uma questão tão crucial na vida humana, o diálogo.